Ai, meu Deus! Conexão Negra, Páginas Pretas, episódio 4 entrando no ar. Uhul! No episódio de hoje, vamos indicar um livro muito legal do camarada Munir Sodré, Pensar na Go. Mas antes de falar sobre esse livro, vou falar uma coisa que eu deveria ter dito antes do primeiro episódio. É o seguinte, diferente de quando a gente está falando de um romance, quando a gente trabalha com livros que trazem estudos, reflexões e conclusões, tem alguma pergunta para mim? A gente indicar o livro não quer dizer que a gente concorda com tudo do início ao fim. Parece meio óbvio, mas às vezes é bom relembrar isso. Isso não é muito lisonjeiro, mas é certo. Nesse livro de hoje, por exemplo, do Munir Sodré... Munir? Não, caramba, Muniz. Nesse livro de hoje, por exemplo, do Munir Sodré, tem trechos realmente que eu não concordo absolutamente com o que ele coloca. Tem trechos até que eu acredito que eu sequer entendi na inteireza do que ele expôs, mas em geral é um livro muito bom. Não é à toa que eu estou aqui recomendando. Morou? Esse livro talvez esteja até mais conectado com quem tem algum trânsito, algum acúmulo de reflexões mais ligadas à filosofia, mas isso não impede ninguém de ler esse livro. É somente uma coisa que eu creio que facilita. Até porque eu, pessoalmente, não tenho acúmulo nenhum, não tenho nenhuma experiência em relação a escritos filosóficos e nem por isso eu deixei de ler e de gostar muito. Ouviu isso aí? Sodré começa o livro fazendo uma crítica àquelas ideias trazidas da influência europeia que tendem a dar a entender que existe um privilégio do pensar, que existe uma concentração da capacidade de reflexão e de filosofia a um determinado grupo étnico ou um determinado grupo social. Morou? Essa é a lógica que faz com que até hoje a gente ouça ressoar coisas como só é possível filosofar em alemão, só existe as escolas gregas e depois os filósofos alemães, enfim, essas ideias de que a reflexão sobre a vida estariam exclusivamente ligadas a determinados povos é uma coisa que, obviamente, não se sustenta na realidade e que Sodré incisivamente nega. Ou repudia, fica mais claro, né? Foi mal, André, vou voltar aqui, ó. Essas ideias de que a reflexão mais geral sobre a vida estaria exclusivamente associada a determinados povos é uma ideia que não se sustenta na realidade e que Sodré incisivamente repudia. Sodré fala também, inclusive, uma curiosidade da quantidade de filósofos gregos que estudaram e viveram no Egito e que a isso não é dado o devido reconhecimento. É mesmo? Ou seja, os filósofos gregos, muitos deles passaram tempos na África, no Egito, aprenderam e trouxeram seus conhecimentos para lá como se fossem obras originais. A realidade é essa. Na abordagem mais específica sobre a filosofia Nagô, Sodré apresenta ela como uma filosofia da negociação, uma filosofia das trocas. Ele apresenta também em outro capítulo reflexões sobre Exu, sobre a posição de Exu dentro da organização filosófica Nagô e reflete também sobre a posição e a importância das narrativas e dos narradores dentro desse contexto de uma forma de pensar diferente da forma eurocêntrica. Entendeu? Enfim, é um livro denso, mas muito interessante. Não é? Ao final, um dos pontos fundamentais que Sodré coloca no livro em relação à inovação que pode ser considerada do pensar Nagô, da elaboração de uma filosofia Nagô, é a relação com o corpo, a corporeidade, porque Sodré traz isso como uma característica de reconhecer a inteligência do corpo, reconhecer o conhecimento acumulado no corpo e evitar a separação que existe na maioria das bases filosóficas eurocêntricas na maioria das bases filosóficas eurocêntricas entre a mente e o corpo. Ou seja, o corpo é tomado aqui como um elemento que também participa da elaboração da filosofia. Morou?
Vou citar aqui 2 trechozinhos que eu acho interessantes. Tem, enfim, milhões de trechos nesse livro que são muito reflexivos, mas vou citar uns 2 aqui. Numa de suas cartas, Mãe Aninha, uma das maiores zeladoras de orixás da tradição Nagô, é taxativa. Nem tudo pode ser escrito. Um episódio teoricamente marcante. Num seminário onde se falava de Mãe Aninha, uma das remanescentes daquela época resumiu assim a sua lembrança. Ela gostava que as meninas usassem cabelo balaio, e mais não disse. Ficou-se sem saber como era exatamente o cabelo balaio, ou sem saber como era exatamente Mãe Aninha. Em contrapartida, um pesquisador presente, que não a conhecera pessoalmente, dissertou longamente sobre ela, sobre as datas, sobre os pertencimentos litúrgicos. Emergia assim uma diferença marcante entre os modos diversos de falar da mesma coisa. O pesquisador encarnava o saber da escrita, da marcação contábil do tempo, enquanto que a remanescente era a encarnação de uma memória afetiva, cuja força não está no detalhe realista, mas no vigor narrativo de uma experiência, expressa em fragmentos, em imagens do que se viveu. Seu tempo não era o da linearidade histórica, mas o da pregnância ancestral, em que a corporeidade coletiva dos fundadores, os mortos ilustres e significativos, apenas confirma-se, sem discursos, por ações nos corpos vivos de seus descendentes. É nesse sentido que o pensamento Nagô implica uma liturgia corporal. E outro trecho interessante sobre o papel do narrador dentro da lógica Nagô, Sodré apresenta o seguinte: o narrador faz parte da correia de transmissão desse saber concreto, no qual se auferem conselhos, ensinamentos éticos e práticos. Esse tipo de narrativa constitui a base comunicativa do grupo social, portanto, as formas primordiais de transmissão do ethos comunitário, ou seja, de tradições e modos de ser. Sua temporalidade é necessariamente lenta, já que a interiorização harmônica das experiências demanda, para o ouvinte, um intervalo prudente entre os relatos. Para o narrador, o próprio acúmulo temporal como critério de sabedoria. Enfim, muitas reflexões afrodescendentes aqui. Esse é o livro de hoje, livro muito denso, muito interessante. Pensar Nagô, Muniz Sodré. Fica a dica. Esse é o Conexão Negra, Páginas Pretas de hoje. Porra.